super bem-vindos, muito obrigada, né? Eu vou me apresentar, eu sou a Tatiana, coordenadora do Estudo Nota 10, eu não sei se todos conhecem o Estudo Nota 10, mas o Estudo Nota 10 é um programa de captação de alunos, que nesse momento a gente também, como todos nós, né, a gente teve que se reinventar. A gente, não é a minha primeira live com o Marcelo, né, e é uma pessoa que foi super leve a live, então a gente surgiu a ideia da gente fazer esse workshop. Então a gente está aqui para ajudar vocês, para dar o total apoio para as escolas, para os nossos professores, os nossos pais de alunos também que a gente tem, tá? Bom, o professor Marcelo, vou fazer uma apresentação, apesar de que eu acho que a maioria conhecem ele e a própria Sueli, mas vamos lá, o professor Marcelo, ele é cofundador, tô com uma cola aqui, porque senão não dou conta não de memorizar tudo isso, essa biografia deles gigantesca, mas vamos lá. Ele é cofundador da For Education, tem mais de 20 anos na área de edutech, então, assim, é o cara. Se a gente tem uma pessoa que a gente pode falar aqui de tecnologia aliada à educação, é ele, né? Vice-campeão mundial em robótica. Vou falar uma coisa, Marcelo, essa eu não sabia. Quando eu vi, eu falei assim, eles, quando eu jogo de mim, não me contou, essa eu fiquei surpresa, viu? Nem sabia que tinha mandado essas informações aí. Na realidade, foi o professor Marcelo. Foi o Diogo, então, assim, a robótica, como cresceu, né, esse mercado nesses últimos anos, né? Teve um boom gigantesco, né? E eu acho sensacional, acho muito legal mesmo. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. A professora Sueli, vamos lá, ela é formada em letras, pós-graduada em língua portuguesa, é especialista em educação, mestre em linguagem pela USP, certificada pela British Council, que é um programa da Inglaterra, autora de alguns livros da língua portuguesa, foi professora do infantil ao superior, ou seja, tem uma bagagem gigantesca, hoje é diretora do Colégio Mater Dei. Aliás, pessoal do Mater Dei em peso aqui com a gente, tivemos muitas inscrições no Mater Dei, então muitíssimo obrigada, pessoal do colégio, fico muito feliz mesmo, e hoje também ela é acadêmica do grupo da Education. Então, muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que esse momento é super delicado, né? A gente está passando aí tudo muito incerto, né? E a gente tem os professores tendo que se reinventar de uma forma absurda, né? Lidando com os alunos online, né? Outro dia eu escutei uma professora falando assim, antes a gente brigava com os alunos para não ficarem com o celular em sala de aula. Hoje a gente tem quase que implorar para eles usarem o celular, o computador, ou a ferramenta, né, tecnológica. Mas é isso, muitíssimo obrigada. Não entre em sala de aula, fique no celular. Exatamente. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá, né? Eu acho que esse workshop a gente tem o grande desafio aí de trazer um conteúdo bacana para todo mundo. Antes da gente, né, entrar mesmo no nosso tema, o pessoal que está aqui, se surgir alguma dúvida, pode nos chamar no chat. A gente vai respondendo na medida do possível também. Mas, assim, a gente pede para deixar o microfone desligado, né? Até para a gente poder ir conversando. Mas, assim, surgiu dúvida, pode perguntar. A Flávia está aqui, o Matheus está aqui, que vai respondendo. A gente também vai respondendo conforme as perguntas forem chegando, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigada. Vamos lá. Deixa eu iniciar uma pergunta. Assim, como que vocês estão lidando, principalmente, assim, no ponto de vista da Sueli, com o colégio, enfim, com essa questão do online? Como que está sendo os alunos, essa interação do aluno-professor, os professores também no backstage, porque muitos pais reclamam, né, das aulas e não sabem o trabalho que é para um professor preparar uma aula online, né? Então, como que está sendo esse trabalho de vocês? Como que vocês se adaptaram a esse novo cenário? Bom, primeiro agradecer, tá? E eu vou, o Marcelo tem 20 anos, eu vou contar que eu tenho 40, tá, Marcelo? Eu ganhei 40 anos já na área de educação. Bem, nós,
felizmente, nós temos um trabalho com o professor desde 2013, e aí a Fora ajudou bastante a gente. Desde 2013, a gente vem capacitando o professor para o uso mesmo da tecnologia para aprendizagem. Então, eu acho que o sofrimento não foi tão grande, essa questão de adaptação não foi tão grande. Os próprios alunos já estavam acostumados, porque faz parte da vida deles. Todos eles, do 6º ano até o ensino médio, eles recebem um Chromebook com o material todo acoplado lá. Então, o uso da tecnologia para eles e para os professores já era uma coisa comum. É lógico, sem dúvida nenhuma, que ninguém está preparado assim para dar aula. Eu fico aqui, você na sua casa, mas a gente sofreu menos, a adaptação não foi tão sofrida como provavelmente com professores que não estavam preparados para trabalhar dessa forma. Então, hoje, nós estamos trabalhando com aulas síncronas e aulas assíncronas, obedecendo o que a OMS nos orienta em relação ao tempo de tela. Então, nós tivemos que fazer um arranjo no nosso horário, né? Ele não é mais, eu não posso deixar nem criança principalmente, porque até 5 anos, o máximo que pode ficar é 1 hora por dia, mas vai aumentando, mas para adolescente eles falam que 2 horas já está o tamanho suficiente. Então, não é aconselhável que você deixe a criança, nós entramos às 8, por exemplo, saímos 1 hora da tarde, então ficar todo esse tempo. Então, nós fizemos um rearranjo aí no nosso horário. Os professores estão diariamente, depende do segmento, então eu tenho, por exemplo, educação infantil, até 3 anos, nós temos, até 4 anos, nós temos encontros síncronos, que isso é extremamente importante, isso que a gente precisa deixar claro. A criança precisa ter um contato com os seus professores, principalmente os menorzinhos, que a gente estava naquela fase de adaptação, né? De vivência, então, quando eles estão acostumados, eles saem desse ambiente. Então, o contato com os professores, com os colegas, é fundamental. É de extrema importância, principalmente porque a gente trabalha com campos de experiência. Então, e entre eles, o eu, o nós, o você, isso ele precisa ter esse contato. No ensino, ele tem que ter esse contato. Então, a gente tem aulas síncronas, tem material sendo enviado também diariamente. Nesse material, a professora faz vídeos, então eles têm contato com os vídeos, e tem encontros de 30 minutos com cada, aí individualmente. Então, a professora com a mãe e com a criança. É uma forma também de você avaliar o desenvolvimento dessa criança e replanejar, né? Ver se ela tá desenvolvendo ou não. E ver o que está funcionando, o que não está, né? Isso. E aí vai aumentando o número de horas e de encontros. Então, de 4, 5 anos, eles passam a ter 2 encontros síncronos, mas eles têm assíncronos todos os dias, então atividades todos os dias. Mas essas atividades, elas são enviadas também por meio, a explicação toda, por meio de vídeo. Então, a criança está tendo esse contato. Né? Então, foi criado para a educação infantil um Instagram. Isso foi uma grande sacada da nossa coordenadora. Então, foi feito assim um Instagram mesmo mais personalizado, um para cada turma. E as crianças, elas gostam muito de mostrar o que elas estão fazendo lá. O material vem por outro meio, mas eles gostam muito, não serviu de incentivo, Tatiana. Sim. Nós tivemos uma mãe, inclusive, que comentou conosco que quando o filho está meio assim, preguiçoso para fazer, ela diz assim, poxa, mas todos os seus amiguinhos já apareceram no Instagram, e você ainda não. Aí diz que ele vai na hora, faz, quer mostrar o que ele fez e tal. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa. E o pessoal do Fundamental 2, o médio, que já tem muita autonomia, já sabe trabalhar muito bem, eles têm aulas síncronas todos os dias, nesse horário das 8 às 13, mas não direto. Então, a gente fez um horário em que há um tempo que ele não está na frente da tela, mas é completamente interativo. Então, assim, a grande dúvida, a grande, assim, insegurança
É a questão da educação infantil. Então, você está me dizendo que tem como, sim, a gente segurar essa turminha, tem como a gente se reinventar, tem como a gente acompanhar o cognitivo, a evolução desse aluno, né? O que está funcionando. As mães se sentirem seguras também, porque eu, como mãe, eu falo que homeschooling não é fácil, né? A gente fica muito insegura. Então, assim, tem como a gente se adaptar a essa nova realidade. Deixa eu fazer só uma observação, assim. Existe um movimento do homeschooling que a maior crítica do homeschooling é privar a criança de interagir com a outra, né? Na realidade, a gente não está fazendo homeschooling, nem EAD, a gente está fazendo uma adaptação aí, o que a gente prefere chamar de ensino remoto, ou ensino online, que não é o homeschooling, também não é EAD. Não. EAD tem uma legislação específica, plataforma específica, as pessoas escolheram para fazer o curso ali, né? E aí a importância, antes de voltar para a Sueli, a importância aí de você manter esse momento, né? Você promove com esse momento síncrono, você promove a convivência das crianças nesse momento. Eu tenho um escopo aí de mais ou menos umas 150 escolas que a gente está atendendo pelo Brasil atualmente, e ficou muito claro, assim, para nós, das escolas que começaram no assíncrono desde o início, elas tiveram uma evasão menor de alunos do que as escolas que não tiveram no síncrono, na realidade. Porque a sensação do pai que a criança está tendo realmente aula é quando a criança está tendo convivência com outras crianças e com o professor ali naquele momento. Né? Não é só receber conteúdo, principalmente nessa faixa etária. É você promover as crianças encontrando o seu par, conversando, falando sobre outros temas, falando sobre a escola, matando a saudade. É um fator importante, né? Acompanhei muitas escolas que eu peguei depois no primeiro ou segundo mês de confinamento, onde as escolas elas gravavam um vídeo ou mandavam uma orientação por algum canal para as famílias executavam. Sim. E aí ficava aquela sensação no pai, que é o pai que estava dando aula. Não é verdade. Para chegar naquilo que chegou na mão aquela atividade chegou na mão da família, teve muito estudo do professor, planejamento, conhecimento de pedagogia, e o pai está ali para aplicar, não é para dar aula. Mas só que não é essa sensação que foi criada nas famílias. Sim. A impressão que eu tenho, Marcelo, que é a falta de comunicação adequada, porque às vezes o que se pensa da escola de educação infantil é que é um lugar onde as crianças vão para brincar enquanto os pais estão trabalhando, e não é isso. E não é isso. É lógico que eles brincam, inclusive na BNCC está dizendo isso, é um direito de brincar, mas atrás dessa brincadeira tem uma intencionalidade pedagógica. Então, quando chega para o seu filho, a professora pedindo para ele brincar, porque ainda o professor precisa ser extremamente criativo de pensar qual material que tem em casa para ele poder trabalhar. Sim. Então, quando ele pede para você, para a criança, pegar um escorredor de macarrão, e com o irmãozinho dela pegar macarrão e ficar enfiando nos buraquinhos, que fala, nossa, mas para que isso? Isso ele está desenvolvendo o controle motor fino, a atenção, a paciência, ele está convivendo com o outro e pode até fazer uma brincadeira de quem colocou mais macarrão, aí você tem conceito matemático, então Sim. Tem uma série de questões envolvidas. Sim, então isso porque é isso que pede para a educação infantil. Eu acho que o que precisa deixar bem claro, e isso a gente faz, é mostrar para o pai, e nesses encontros de 30 minutos, isso deu uma acalmada no coração do pai, porque neste momento a criança está individualmente conversando com a professora, o pai pode falar das agonias que ele tem, então ele dá uma acalmada também, né? Ele dá uma acalmada, e a professora vai acompanhando, porque é muito importante saber se esses objetivos de aprendizagem eles estão sendo realizados mesmo. Então, nesse momento, ela consegue fazer isso também. Só que o pai precisa entender. O pai hoje, para essa faixa etária, que eu acho que é a maior preocupação, né? É essa faixa etária, o pai precisa saber que a gente, é lógico que precisa da ajuda dele, mas que ele é um auxiliar
né? A gente sempre falou para os nossos filhos que a educação é a coisa mais importante, então agora a gente tem que mostrar, olha, a educação É a hora. é a hora de a gente mostrar isso. Praticar, então tem né? jeito, Exato. tem Deixa eu jeito, nós estamos trabalhando, dá certo, viu, Tatiana? Até fazendo um gancho, indo assim, a gente falou da educação infantil, do Fundo 2 e o médio, que eu acho que é mais tranquilo, entenda-se assim, né, abre aspas, e o Fundo 1? Como que fica essa turminha do Fundo 1? Porque tem aquela transição do infantil, tá, né, tem toda essa adaptação que você falou também, então como que fica essa turminha do Fundo 1? Então, Quer, Marcelo? Não, vou começar e você completa aí, né? Existe uma matemática do inversamente proporcional. Quanto menor a idade, maior é a dependência. Né? O Fundo 1, nas escolas que a gente acompanha, eu dou um panorama geral aqui no Brasil, a Sueli dá o panorama da escola dela. Né? O Fundo 1, a gente percebe que você tem uma fase extremamente crítica, que é a alfabetização. Aí depois da continuação da alfabetização no segundo ano. O terceiro ano é uma fase intermediária no uso da tecnologia. Chega no quarto ano, eles ganham uma independência maior para o uso da tecnologia. Né? Então, geralmente, a gente orienta muito os professores. Até o segundo, terceiro ano, você tem uma dependência e o professor ele tem que mediar a tecnologia via pai. A partir do terceiro ou quarto ano, terceiro ano é o intermediário, dependendo da maturidade da turma, as crianças conseguem tocar com mais facilidade, né? Lembrando que tecnologia é que vai mediar esse processo, e pode ser o aluno ou o pai nessa mediação. Mas assim, tem uma mãe aqui, que eu vi uma mãe nossa, que tá aqui no grupo, e uma vez a gente estava conversando, tem uns dias, eu tenho muita dificuldade, palavras da mãe, eu tenho muita dificuldade de fazer com que meu filho, acho que o filho dela está no quarto ou quinto ano, não me recordo agora, e fazer com que ele sente e preste atenção, não disperse, sabe, faça a tarefa. Então ela fica até dentro daquilo que a Sueli falou, fica naquela coisa da barganha positiva, né? Olha, se você fizer, a escola também tem o Instagram, você vai entrar no Instagram, a gente vai postar, vai poder mostrar para os seus amigos, mas é uma dificuldade que eles têm, e aí vem a questão, o que meu filho está aprendendo, o que ele está absorvendo disso tudo, né? Então é uma insegurança que os pais hoje têm nesse sentido, do que tá somando aí pedagogicamente, né? Então deixa eu só completar antes de atropelar a Sueli. Existe assim, a gente está fazendo essa implantação de modelo remoto no Brasil inteiro. O Mater Dei foi pioneiro, começou logo no dia 16, o governo anunciou na sexta. Sim. Na segunda tinha um escopo, né? A gente tinha desenhado lá dessa ideia de síncrono e assíncrono. Né? Primeiro passo para todas as escolas foi um passo emergencial. Vamos colocar todo mundo no online. E nesse passo de colocar todo mundo no online, o que eu sei, eu como professor, sei fazer? Né? Dar aula no presencial. Ninguém foi preparado para dar aula nesse ambiente remoto. E aí a tendência do professor é replicar a aula do presencial no remoto. Ela tende a ficar mais entediada. Né? Existe um segundo passo, que você sai do emergencial e vai para o intencional, do você querer saber que você está no remoto e que a dinâmica, o tempo é diferente. É aí que você tem que pegar para engajar mais os alunos nesse processo. Entender que você está num outro ambiente e que você vai ter que usar um aprendizado que explora o espaço dele, igual a Sueli colocou. Você vai pegar o que você tem em casa, um escorredor de macarrão, e colocar o macarrão, coisas do seu dia a dia, que tem no seu espaço. Meus filhos são alunos da escola da Sueli, então eu vejo o professor de educação física, chega, agora você vai pegar uma colher, tá? Pega um boneco do tamanho da colher e coloca na colher. Sai andando pela casa. Então você vai explorar a própria casa, para desenvolver a linguagem, para desenvolver atividade física. É um ambiente diferente que requer aula diferente, senão ela vai ficar entediada. Não, e fica mesmo, né? E fica. Minha filha está no 6º ano aqui, nossa, ela está no período de férias, mas volta semana que vem.
E assim, é difícil para eles, é difícil para eles se manterem. Então, assim, os professores, como a gente falou, eu falo isso, vou repetir isso muitas vezes ainda, os professores estão se reinventando de uma forma linda, linda, linda mesmo. Então, e é isso. E aí nós como pais, né, tem que buscar essa forma de incentivá-lo, de apoiá-los. Fácil não é, porque a gente tem trabalho, tem uma série de coisas para a gente fazer, né? Até o Marco está colocando assim que isso acontece no ensino superior também. Né? Eu acho que tem que olhar, Tatiana, dois lados. Primeiro, assim, eu acho que a mãe sempre conheceu a criança, mesmo que ela esteja lá em casa fazendo a lição, você vê ela fazendo lição naquele momento, etc. A mãe não conhece aluno. Então, às vezes, a agonia da mãe, olha, ele levantou, principalmente os menores, né? Você estava falando de Fundamental 1. Então, ele levantou, ele foi lá, ele voltou. E é engraçado que eles pedem para a professora, eu entro nas aulas, né? Às vezes fala assim, professora, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Eles continuam ainda, né, com essa, eu costumo, a professora tá lá, eu estou aqui, mas é sala de aula, tal. Sim. Então, a mãe está vivenciando o que se passa em sala de aula, primeiro. Então, a gente vai encontrar crianças mais agitadas, crianças que são mais calmas, etc., e que isso faz parte daquele universo. Então, a mãe, às vezes, tem uma expectativa muito maior do que até a escola. A gente sabe que vai ter aquele momento. Sim. Que ele não cabe na cadeira, que ele quer levantar e fazer movimento, etc. Mas você usar estratégias que fazem com que ele prenda a atenção, isso é essencial. Não dá para dar aula. Olha, aula expositiva é uma forma de dar aula e ela não deve ser jogada fora, né? Ela não pode ser o único meio de você trabalhar. Então, você imagina se você faz, por exemplo, com uma criança, estava falando de alfabetização, que também eu acho que foi o outro grande problema, medo, etc. As nossas crianças hoje já estão alfabetizadas. Então, imagina se você faz, por exemplo, existe uma ferramenta que chama Nearpod. Então, essa ferramenta você pode fazer uma série de jogos. Então, você usa, por exemplo, para alfabetização, eu coloco o seu rostinho, tá? Então, você é a minha coleguinha, eu coloco todo o rostinho dos meus amigos na sala. Tá? Então, eu já estou vendo os meus amigos lá, é legal, e o meu rostinho também está lá, tá? Então, tá lá, olha, essa daqui é a Tatiana, e aí eu faço um jogo da memória, então, tem a Tatiana, e eu vou fazendo jogo da memória, eu vou encontrar o T, que é o começo do nome da Tatiana, ou se não um jogo silábico, você tem uma série de cartas e tem lá o Sá, tem o Pô, tem o CO, e eles vão ter que ir juntando as palavras. Então, isso faz com que a criança fique mais empolgada, goste porque ele está jogando, ele acha que está brincando, que é o que diz a base, eles têm que aprender brincando, no brincar que você socializa e uma série de coisas. Só que não é jogo o tempo todo, né? Então, vai ter um momento que eles vão ter que parar para poder fazer a atividade, e aí o papel do pai de nos ajudar. A rotina é essencial, e a rotina é a rotina de cada um, tá? Porque a gente fala, então eu tenho que acordar às 8, fazer tal coisa, depende, porque às vezes eu tenho uma professora, nossa professora de inglês dos pequenos, que ela tem aula todo dia, a gente tem um projeto de inglês bem forte, e ela tem aula de inglês todos os dias com as crianças, e ela tem 2 filhos que estudam no Mater Dei, ela e o marido, estão todos trabalhando no mesmo tempo, né? Então, ela precisa ter uma rotina com as crianças. Quando você se organiza, porque rotina dá uma sensação de alívio, quando você sabe, vai acontecer desta forma, né? É uma sensação. O planejamento, né, do dia. Isso, precisa ser planejado. Então, quando tudo é muito bem planejado, acho que é essencial isso, a participação de todas as crianças. Nas aulas síncronas, a coordenadora, por exemplo, estava falando do Fundamental 1 e de alfabetização especificamente, então a coordenadora entra, ela observa as crianças que estão com dificuldades, que todas são chamadas a participar, a gente consegue detectar quais são as crianças que estão com dificuldade, e a gente marca no horário de contraturno uma aula particular, nesse caso com a coordenadora. Nas outras séries que a gente tem do Fundamental 1, a gente faz com a própria professora. Então, um horário específico para isso, e começamos a criar grupos de estudo. Então, porque você também tem essa criança que vai além, que às vezes é essa que não para sentada, então que vai além. Então a gente fez, além das aulas
síncronas que eles têm momentos de trabalho, de desenvolvimento de projetos em grupo, então eles trabalham em grupo, a professora trabalha com aquele grupo específico, então se é um grupo mais adiantado, então ela consegue puxar um pouquinho mais, o outro grupo precisa de uma atenção diferenciada para determinada família silábica, então aquele grupo de estudo, eles se ajudam, eles começam a trabalhar de forma colaborativa, vêm os amigos. Tem esse movimento, né, dos próprios alunos, isso é muito legal. Até assim, entrando nessa questão de trabalhos, né, tem uma grande preocupação na questão de avaliação, né, então, como que vai ficar o boletim escolar, por exemplo, esse ano, né, então, assim, como que fica a questão da avaliação em si, da entrega do trabalho, é possível a gente fazer, você já me disse que sim, os professores elaborarem trabalhos em grupos, né, pesquisa, então, assim, de que forma que isso é avaliado? Como que fica, assim, né, como que você tem feito no colégio? Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa entender o conceito de avaliação, porque eu acho que aí o problema é prova, né, e avaliação é algo muito maior do que prova. Então, existem 3 tipos de avaliação, eu vou falar, assim, conceitos sem muito pedagogia, tá? Só para você poder entender e eu poder te dar os exemplos. Então, tem o que nós chamamos de avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que não está só, eu falo que é subjacente, então não é em relação a conteúdo, mas, por exemplo, na formação de atitude, de procedimentos, de capacidade socioemocional. Então, isso tem que estar de acordo, as avaliações têm que estar de acordo com o teu projeto, tá? Então, para nós, no Colégio Mater Dei, o aluno, o perfil do meu egresso, o aluno que vai sair, ele tem que ser responsável, ele tem que ser empático, colaborativo, resiliente. Então, eu preciso também, isso eu não consigo ensinar, mas eu consigo colocá-los em experiências para que eles possam desenvolver. Então, parte da nossa avaliação é essa. Depois existe uma outra avaliação chamada avaliação processual, que na minha opinião é a mais importante de todas, é você avaliar o processo todo. E é isso também que nós vamos ter que fazer, que a gente já tem que estar fazendo, tá? Para depois, quando a gente voltar, a gente saber em que nível está cada aluno. Né? E tem uma que a gente chama de somativa, que provavelmente é essa, da nota do boletim e etc. Sim. Tá? E a preocupação da cola e tudo mais. A gente pode trabalhar tanto a processual como essa que eu comentei com você, que é a formativa, nós trabalhamos com o que a gente chama de rubrica. Então, rubrica é uma planilha, tá? Depois acho que o Marcelo até pode mostrar aí para a gente. É uma planilha que você cria que tem critérios. Então, por exemplo, se o critério que eu estou avaliando é responsabilidade, nesse momento aqui, o que eu considero como responsabilidade, né, dentro de e respeito, dentro de uma aula virtual. Então, você respeitar a fala do outro, você ter o microfone desligado, ou você entrar na hora, você sair da hora. Então, tem uma série de critérios e você vai classificando. Então, ele conseguiu seguir todos esses critérios, conseguiu parcialmente. Então, você cria isso para todas as avaliações que você pode fazer. Então, muito essa legal. É uma forma. Essa avaliação presencial você tem diversas formas de fazer, diversas. Formulário é uma delas. Então, além de me dar um resultado imediato. Então, o formulário Google, por exemplo, vou te dar um exemplo aproveitar o pessoal do Elementary, do curso bilíngue. O material está sendo feito, as professoras criaram sites. Então, o material vai ser enviado por um site. A professora fez, essa é uma aula que eu assisti, né? Um link que eu recebi. Então, a professora, ela abre a aula, falando em língua inglesa, lógico, falando o que vai acontecer. E aquela aula, no formulário, ela fez um vídeo dela, então ela contando história, como ela faz na aula presencial, contando uma história. E depois, no formulário, ela foi fazendo perguntas relacionadas, é lógico, à história, porque aí era o listening e a interpretação de texto que ela queria. O formulário, imediatamente, ele te dá a resposta, você consegue descobrir qual foi a dificuldade. E na aula seguinte, a professora faz o planejamento de acordo com o que foi colocado lá. Tá? Então, de acordo com a dificuldade que apresentou, porque para isso é avaliação.
E se você quiser uma somativa, que é aquela que o pessoal tem medo da cola, né? Primeiro, eu acho que a avaliação, se ela trabalhar com habilidade e competência, se ela trabalhar com a aplicação do conceito, você não tem esse problema de cola, né? Se você perguntar quem descobriu o Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, se há escolas ainda que trabalham dessa forma mais objetiva, existe o que a gente chama de modo quiosque. Então, você pode fazer uma avaliação e travar aquela avaliação, ele não pode sair para nenhum lugar mais para você poder fazer uma cola. Eu quero fazer uma pesquisa. Não vai entrar no demais isso. Isso tem dentro da ferramenta do Google, é isso? Vamos abrir um parente aí. Vamos abrir um parente. Tá. No caso do Mater Dei, ele adota Chromebook, que é um computador. Cada aluno tem o seu. Então, a escola, ela tem a gestão desses equipamentos e ela pode configurar para quando o aluno for executar aquela prova, ele abriu o computador, a prova está disponível e ele não consegue navegar por outros locais, não consegue consultar na internet, não consegue... Então, assim, é uma união entre você ter o Google for Education e, nesse caso aí, ter um equipamento gerenciado pela escola, que é muito importante. Né? Tá. E aí, além dessa coisa, lembrando que, como a Sueli colocou, esse fator de você fazer uma prova lá, que você trava, bloqueia, tal, o modelo mais, digamos assim, tradicional, é uma avaliação dentre um universo de possibilidades. Sim, eu acredito que sim. O que a gente encara é que, assim, há muitas décadas em educação, a gente discute avaliação, mas na prática, o que a gente vê, eu agora tendo a oportunidade de trabalhando com escolas de ponta do Brasil inteiro, eu vejo que o pessoal discute uma pedagogia super avançada, mas na hora de fazer prova, principalmente quando chega no Fundamental 2 em diante, isso tem suas exceções, então as escolas que fogem disso são exceções, né? Elas vão lá no banco de questões, desses que a gente tem dezenas aí, de aplicativos, de recursos, e vai lá, pega aquele modelo de prova, acertou ou errou. Ficou claro agora, que agora você tem um momento de confinamento, a cola, se você dá uma coisa objetiva, que ele vai lá buscar na internet, ele vai achar a resposta. Sim. E agora vem a necessidade da gente aplicar uma coisa que a gente fala há décadas na educação, né, da avaliação, ela não ser exatamente responder algo objetivo, né? Eu fico, não acho as palavras, nossa especialista em avaliação, Luciana Santos, está aqui, é a que tem norteado o nosso trabalho aí, né, Lu? Tem norteado o nosso trabalho nessa questão, de que se você acha a resposta diretamente no Google, né, essa avaliação aí não serve. A aplicação do conceito, né, Tatiana? Sim, eu posso te dar um exemplo de matemática, que foi uma avaliação maravilhosa, e eu acho que se tiver professor, eles vão gostar, e aí eu vou te mostrar como é que você faz uma avaliação que não tem como colar, e você está desenvolvendo, está aplicando um conceito. A nossa professora de matemática que entrou aí também, que está a Cláudia, que eu comentei com você, que era a nossa coordenadora, ela é professora também. Então, ela fez uma avaliação, e o legal é sempre você pensar assim, né? O que você quer do aluno? Naquele momento era a leitura de dados, era o comportamento de gráficos. Então, leitura de gráficos faz parte, é uma das habilidades da base. Né? Então, você tem que saber fazer leitura de gráficos. E aí ela fez uma avaliação, e a gente, como está falando muito de Covid, o que ela estava trabalhando era equação de primeiro grau. Então, eu lembro, há muito tempo atrás, né, quando estudava, eu só tirava 10 de matemática e fui fazer português, você imagina como que eu... Né? Então, era assim, você colocava equação e só mudava o número, e a professora dava 20 questões, né, dava 20 questões, era igualzinho, só mudava o número. Então, era muito fácil, eu tirava 10 direto. Porque era só mudar o número. Então, ela ensinou a aplicação. Então, a equação forma gráficos. Então, ela pegou, pediu para que eles entrassem no site do Banco do Brasil,
e tinha uma série de gráficos relacionados a investimento, então ao crescimento do Covid, etc., e um do Ministério da Saúde. E aí foram feitas questões, levando em consideração a leitura do gráfico. Então, quanto que cresceu, qual foi o investimento e etc. E depois a última questão, que eu achei que foi a mais legal de todas, né? Então, que era uma resolução de problema. Então, você, agora, daqui a um tempo, você passou por uma pandemia também, está tendo uma pandemia, e você vai ter que explicar, por meio de dados, né? Como é qual é o andamento dessa pandemia, que é o que está acontecendo agora. Então, ele teve que explicar, todas as questões eram dissertativas, e eles tinham que produzir um texto. Essa última questão, inclusive, isso é uma questão de língua portuguesa, é a última competência que você tem lá do texto da redação, que é a resolução do problema, que é uma intervenção, né? Uhum. E aí, tem como colar? De jeito nenhum. Não tem. Gente, Então. Mas assim, parabéns, professora, parabéns, acho que ela está aqui com a gente, parabéns, assim, muito incrível isso. Então, e assim, eu vejo, minha filha fica assim, porque agora tudo é Covid, faz uma pesquisa do Covid, faz não sei o que do Covid, não aguento, e sem ser na escola, aqui em casa, tá no jornal, tá em tudo quanto é lugar, tá falando dessa pandemia, né? E isso você traz o aluno para uma outra realidade. Não, a professora tirou proveito disso de uma forma incrível. Parabéns, assim, demais, que demais mesmo. Agora, deixa eu destacar um outro exemplo aí do professor de física aí, o João. Né? O João também virou consultor da For Education, né? Nosso professor de física. Quando você vai pegando esse pessoal que vai demonstrando sendo diferenciado, a gente traz para For Education aí para ajudar outras escolas, né? A TV acaba sendo nosso laboratório para a gente aprender. Claro! E tem que ser assim mesmo. Aí o João mostrou lá, por exemplo, existe um aplicativo que é online, você usa via navegador, chamado Tinkercad. Você pode, desde fazer um protótipo para imprimir numa impressora 3D ou cortar numa impressora laser, mas também eles têm, no Tinkercad ele simula, tem simuladores. Né? E aí o João coloca lá para o aluno uma bateria de 12 volts e um LED lá que suporta até 3 volts. E aí o aluno tem que criar no simulador e acender o LED sem queimar, como que ele pode fazer para esse LED acender, né? Sem queimar, por causa da voltagem da bateria ser bem maior. Existem dezenas de maneiras diferentes da gente fazer com que esse LED acenda. E o aluno vai criar o seu ali dentro do simulador, testar, queima o primeiro, vai, testa o segundo e tal, e depois entrega para ele e explica a lógica que ele usou. Então, assim, é uma coisa, assim, eu não posso dar, de repente, uma tomada de eletricidade para uma criança testar aquele conceito de física, mas existe um simulador que você pode mostrar para mim se você aprendeu ou não, e que existe mais um caminho de resolver aquele mesmo problema. O fato de explicar por que errou. Eu errei por causa disso, errei porque se eu tivesse ligado essa com essa e tudo mais, então, à medida que ele está expondo, que ele está falando o que ele fez, e ele resolveu, porque erro eu costumo dizer assim, erro é uma forma de pensar, né? Então, se você, depois você arrumar, porque eu acho que é desse jeito, mas não foi desse jeito, não deu certo. Porque... Então, você resolveu de outro, aprendeu com aquele erro, ele está colocando para fazer, justificando para você por que ele errou, ele aprendeu. Sim, e assim, é uma forma também de trabalhar com todas as competências, né, que tem aí que a BNCC traz pra gente, incrível, acho, assim, demais, e isso é muito legal, esses exemplos, porque passa a dar mais, tranquilizar tanto os professores que existem, agora é o momento da gente usar a tecnologia em todas as suas frentes, para trazer um conteúdo bacana para os alunos e tranquilizar os pais também, né? Então, assim, meu filho tá lá jogando, tentando ligar um LED. Não, ele tá aprendendo, ele tá simulando, né? Ele tá na tentativa de erros e acertos, e é isso é genial, é fantástico. Muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta. O professor Marcelo, até voltando um pouquinho, em questão da avaliação, o professor Marcelo falou que as escolas que já utilizam Chromebook conseguem
bloquear os acessos durante as provas, enfim. É possível hoje, as escolas que não utilizam o Chromebook, fazer esse tipo de... Tem alguma ferramenta hoje que é possível, enquanto o aluno estiver fazendo a prova, ele não consegue sair daquela tela, fazer esses bloqueios sem ter o Chromebook? Tá. O bloqueio é pelo Chromebook, não tem jeito, é o único equipamento do mundo certificado pelo governo americano para aplicar provas oficiais. Tá. É o único equipamento que foi criado para isso. Uhum. Não tem, em termos de equipamentos assim, pode ser que exista algum sistema, algum startup criou aí mundo afora, eu não conheço, né, mas de equipamento é isso. Agora, vamos pensar em avaliação de uma forma mais ampla, né, esquecer esse modelo de eu pergunto, o aluno responde, mas o que o aluno pode executar, quais são os critérios que eu coloco lá numa planilhinha, quais são os critérios que eu estou julgando e quanto vale cada critério, que é a questão da rubrica, né? Quais são as atitudes dele a partir do momento que ele aprendeu alguma coisa, ele foi lá e aplicou de uma forma positiva na sociedade, se posicionou de uma forma positiva, né? Então, a gente tem que fugir um pouquinho, a grande oportunidade dessas décadas que a gente vem discutindo a avaliação, da gente sair desse modelo que a gente estudou lá atrás, de perguntas e respostas, acertou, errou, ou é ou não é bem ou então a resposta tem que ser exatamente o que está no texto, que está na prova, ou então exatamente como está no livro, é a questão do explique, né, o que você pensa, o que você acha, enfim, né, vocês como docentes sabem melhor, mas é nesse caminho. Então a gente tem que aproveitar esse momento, que as pessoas estão dispostas a mudanças, ou estão obrigadas a mudanças, alguns são dispostos, outros estão obrigados, e tentar dar uma evoluída nessa discussão que a gente já tem há décadas, né? Desde quando eu estou na educação, sei lá, meu trabalho de conclusão de curso lá da licenciatura, no ano 2000, se tinha, assim, eu tive que ler uma quantidade gigantesca de coisas sobre avaliação, que até hoje não se aplicou, né? E é a hora da gente colocar em prática. E isso a gente só vai colocar em prática, né? A Sueli abriu a conversa falando. Preparando, formando o professor, discutindo isso com o professor, trazendo isso para a nossa pauta, né? Eu vejo aí a Érica também, é coordenadora da minha filha, eu vejo aí que no começo da pandemia, o professor dava aula de um jeito, ao longo da pandemia a gente foi ministrando formações professores, hoje eu vejo a professora criando interatividade com lousas digitais, tal, não sei o quê. No começo eu escrevia numa lousinha, que ótimo, né? A professora conseguiu se readaptar no modelo muito rápido, coisa de brasileiro, porque os alemães lá, que eles são super tecnológicos, mas mais quadradinhos, mudou a situação, os alunos ficaram sem aula, né, pelas reportagens, pelos artigos que eu li, lá ficando sem aula. Aqui não. Aqui, de uma forma ou de outra, foi dado aula com louvor. Minha filha está nesse processo de alfabetização e já lê muita coisa, né, ainda está no processo, né. Sim. Então, assim, esse processo de formação continuada, aproveitar esse momento, porque esse momento, nós tivemos ontem o fórum de retorno às aulas, quem abriu foi o Rossielli, nosso secretário de Educação. Ele mostra que antes de junho não se espera voltar, antes de final de junho não se espera voltar, e quando voltar, essa onda de tecnologia ela tende a continuar no modelo híbrido, né? Então, ainda a gente tem que continuar discutindo isso com o professor, formando o professor, até para tornar o ambiente mais leve. Porque se eu só sei fazer o presencial, se não entra na minha pauta de discussão outras possibilidades, eu sofro. E quando se depara numa situação como essa, é terrível, porque você não sabe nem por onde começar, você fica tão perdido, assim, no sentido, como você falou, o professor sofre, não só o professor, como algumas escolas. Eu tenho uma escola ela tem até o fundamental, né, ela é parceira do Estudo Nota 10. Quando começou tudo isso, foi muito difícil para eles, porque não tinha zero tecnologia. Zero. Então, assim, hoje eles já estão, né, naquela coisa,
estão se adaptando, mas assim, está tendo uma aceitação melhor, né, mais rápida dos professores e dos pais também. Mas assim, no início, nossa, Marcelo, a dona da escola, eu até indiquei vocês também, ela me ligava desesperada, Tati, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu posso fazer com os meus professores? Porque eles estão, né? E aí tem as duas pontas, era a mãe ligando para ela, era professor sem saber o que fazer. Então, essa mudança que a gente está tendo tecnológica, sim, ela tem que continuar, né? E avançando cada vez mais, quando isso tudo passar, porque é um caminho sem volta, né? Então, o legado tem que ficar desse sofrimento todo, né? Exatamente. Os professores, inclusive, eu acho que eles, mesmo que eles não queiram, eu tenho algumas escolas que me ligam, né, dizendo como é que vocês estão trabalhando e tal, e mesmo que não queira, o próprio aluno depois cobra. Então, você tem uma aula de física como essa, por exemplo, né? Então, que é toda interativa. Eu tenho teve uma aula de química, por exemplo, que eu assisti, que eles estavam usando o Kahoot. Então, o Kahoot é um jogo, não sei se você conhece, é um jogo, então é gamificando, e naquele momento em que, porque é uma avaliação também, ele estava fazendo uma avaliação do processo, então ele foi colocando era a aplicação da química, e era o jogo, e à medida que ia aparecendo, porque vai aparecendo lá o ranking, ele vai vendo quem é que está com dificuldade ou não. E, por exemplo, os 3 primeiros que, não, eles conseguiram. Então, vamos lá, Maria do Carmo, que está lá me assistindo. Maria do Carmo, você que acertou, dá para você explicar para o pessoal por que não é aquela e etc. Então, no mesmo momento que ele está avaliando, eles estão aprendendo, porque a gente fala que a avaliação também é um momento de aprendizagem. Sim. Você aprende. Quando a Cláudia, por exemplo, fez essa avaliação, que eles tiveram que entrar, primeiro já conheceram um site diferente, então, além dela estar avaliando, eles aprenderam outras coisas também, eles entraram em contato com gráficos diferentes, com realidades diferentes, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente tem que trabalhar, é aproveitar o que o aluno traz. Por isso é que a aula acaba ficando mais interessante. O professor de geografia, ele estava trabalhando com um site que era de clima, mas é um site que você mostra, é atualizado a cada 3 horas, né? E ele estava fazendo um estudo de clima e um aluno disse assim, professor, será que realmente houve uma queda de poluição, de produtos químicos, etc., por causa dessa pandemia? Então, no dia seguinte, o que o professor fez? Eu assisti essa aula, entrei na aula, ele convidou o professor de química e o professor de biologia, e os 3, em cima daquela dúvida do aluno, vamos tirar. Então, ele levantou uma hipótese, então vamos ver com os dados. Então, eles abriram, e aí o professor de química começou, porque também você tem nesse aplicativo, tem diversas formas de você poder analisar. Você analisa clima, poluição, tem uma série de ferramentas bem interessantes. Então, eles abriram, então ficou assim, bom, onde que vocês acham que deveria ter melhorado? Que é um comparativo do ano anterior com este ano. Então, a China, vamos ver o ano passado, antes da pandemia, o quanto que tinha de poluição na China e quanto tem agora na época da pandemia. Então, eles procuraram pelos anos e foram fazendo comparativos. Vamos ver nos Estados Unidos. E o professor de química explicando, porque aparecia lá o nível de CO, de CO2, o nível de SO2, então, e explicando o que era, e o professor de biologia mostrando a interferência que isso causava na saúde. Não, aí você tem um mesclado de várias matérias, né? Isso. E assim, e traz uma coisa que, até lembrando da minha época de escola, naquela época arcaica, poxa, vou estudar química para quê? Nunca vou aplicar? Não, a gente aplica química, a gente aplica biologia, então isso é muito legal, muito sensacional. E para a tua vida, você está lá, você está vendo que isso te faz mal, e com a interferência da sua vida, essa questão da poluição é só deles, não é? Uma forma de avaliar agora, Tatiana, que é bem legal, é você fazer essa avaliação única. A gente já está trabalhando com itinerários formativos do ensino médio. Então, a gente já tem o pessoal que vai para humanidades e o pessoal que vai fazer ciências. E eu não tenho série. Então, primeiro e segundo anos, eles escolhem só a área que eles querem seguir, que isso também é bem legal. Então, são com conhecimentos diferentes trabalhando, né, criando conhecimentos diferentes. E a gente resolveu esse ano trabalhar
eu falo um grande guarda-chuva, que chama empatia, que é uma das competências das 10 que a gente coloca da BNCC. Então, a gente resolveu trabalhar com empatia. Começamos com um projeto, na época ainda que nós estávamos na escola, que estava com muita chuva. Então, estava havendo muito desmoronamento. Então, um dos grupos resolveu fazer um aplicativo, e esse era um grupo ligado à área de ciências, fazer um aplicativo para poder acionar as pessoas quando estava um desmoronamento iminente, tá? Então, veja só, eles tiveram, por uma rubrica, eles fizeram análise de todo o processo. E depois, o que seria uma avaliação somativa, que era como vocês estão analisando, foi uma apresentação, então com o Google Apresentação. Mas lá, eles fizeram uma apresentação com um cunho mesmo de acadêmico. Então, eles apresentaram justificativa, eles apresentaram metodologia, bibliografia, etc. Veja, sim, olha quanta coisa. Eles fizeram pesquisas no IBGE para ver densidade. Eles estudaram um tipo de solo. Isso na apresentação eles mostraram. Então, mesmo sendo da área de ciências, eles tiveram conhecimento da geografia, né? Porque eles tinham que saber o tipo de solo para poder fazer aquilo. Eles usaram, na hora da apresentação, isso você tem em língua portuguesa, eles tinham que fazer uma estruturação adequada. Eles tinham que fazer uma apresentação em 5 minutos de tudo que eles fizeram. Tá? Você então, está trabalhando de uma forma ampla, diversas matérias e competências. Fizeram para fazer o aplicativo, eles também tiveram que fazer um protótipo. Então, eles usaram o Tinkercad para poder fazer, eles utilizaram o Arduino, eles utilizaram um medidor de umidade, e depois fizeram a apresentação e criaram. Então, assim, trabalharam empatia, que era o que a gente queria, trabalho colaborativo, respeito pelo outro, tudo aquilo que eu falei que a gente analisa também. E fora isso, olha, quanto conhecimento de todas as áreas, eu não preciso ter uma prova. Quando eles fizeram aquela apresentação, a professora de português pôde analisar, o professor de matemática, o de física, o de geografia, o de história, de todos, porque lá tinha conhecimento de todo mundo. É assim que a gente tem que apresentar hoje uma avaliação, e não uma avaliação de pegar lá e colocar, né? Então, quais são os tipos de solo, né? Ou, se não, como é que se faz uma produção acadêmica? Não é isso que a gente precisa fazer mais, né? Sensacional, Sueli, sensacional, assim, para os professores que estão aqui, para os pais também, para mim, como mãe, esclareceu muito que é possível para a gente não entrar em desespero, né, não surtar nesse momento, que já é um momento delicado, né, a gente tem que tentar manter a nossa cabeça mais tranquila possível. Só para a gente finalizar agora uma visão de vocês dois, profissionais da área, o que vocês enxergam de prejuízo, assim, para os alunos? O que vocês acham que é possível ter de prejuízo quando tudo isso passar e a gente conseguir normalizar? Posso começar, Marcelo? Vamos lá? Para mim, eu não vejo, eu estou vendo aqui lá do Mater Dei, tá bom? Tá. Aí o Marcelo depois fala pelo Brasil inteiro. Para mim, o único prejuízo que se tem é a socialização, mesmo que a gente tenha, e nós temos esse contato com as crianças, esse contato direto. Eu acho que mas também a gente está aprendendo como é que a gente tem que conviver e está dando valor a coisas que às vezes a gente passava sem perceber, né? Sim, então, o quanto era importante, mesmo para o professor, para a mãe, para a criança, né? O quanto era importante eu estar lá dentro da escola. Então, para mim, disso, o que é prejuízo para todo mundo foi essa falta de contato só. Do resto, eu não vejo. Eu acho que está sendo um momento muito grande de aprender. Todo mundo está estudando muito, tá? Então, todo mundo, o pai está indo atrás de como eu consegui lidar com a criança, assistindo lives de psicólogos, passaram a entender melhor os seus filhos, né? Aproximando, né, dos filhos. Isso, aproximação da família, né? E depois os professores, o quanto os professores não estão estudando para poder fazer isso, essa criatividade, isso vai ficar para o resto da vida. Sim. Então, a professora que hoje usa um Jamboard, usa uma lousa digital, né? Ela pode fazer, por exemplo, eu preciso
no momento, encontrar o meu aluno num contraturno para tirar alguma dúvida, aí ela pode usar as ferramentas que ela está aprendendo, reuniões que a gente passa, pode ter certeza que reunião de pai, a maioria agora vai ser por Hangout Meet, né? Nós pais agradecemos. Gente, a gente tem pai que mora nos Estados Unidos, tem pais que moram em lugares diferentes, então você pode ter uma reunião dessa, muito mais produtiva, né? Então, eu vejo muitas vantagens. A desvantagem, para mim, é a socialização. É o estar perto, né? A troca ali, né? E é muito legal. E você tocou num ponto, Sueli, que eu acho sensacional, já falei isso em outras lives também, a questão do pai, às vezes ele não conhece o filho na escola, né? Então, às vezes a mãe chama o pai para conversar. Ai, nossa, dá um exemplo meu. Nossa, a Isabela, minha filha, tagarela, não para de falar. Ah, imagina, mas ela é tão quieta. Não, eu tô vendo realmente em casa 24 horas com ela, que ela realmente não para de falar, né? Então, a gente tá conhecendo os nossos filhos de verdade, né? Tá se aproximando, então tá estudando junto, né? Tá revivendo uma série de coisas, assim. Então, essa proximidade, assim, com os nossos filhos, eu acho que isso não tem preço, né? Não tem preço mesmo. Muito legal mesmo. Eu concordo com você também. E o Marcelo achou o quê, Marcelo? Tem algum prejuízo? Eu acho que tem vários lados para serem analisados, né? Eu ficava na primeira live, eu até falei, a tecnologia pode ajudar porque tem mais celulares no país do que habitantes, mas na realidade depois a gente viu que não, né? Falta conectividade. A gente também está desenvolvendo trabalho com diversas prefeituras, uma delas, a Prefeitura de São Paulo, a gente está fazendo a implantação, treinamento de professores. Que legal. Então, se todo mundo tivesse esse mesmo acesso, essas mesmas condições que a gente tem aí no Mater Dei e em outras escolas particulares, o prejuízo seria, talvez não tivesse prejuízo, ou se estivesse muito pequeno, né? Agora a gente sabe que existe uma distribuição desigual aí de diversos fatores, que o problema não é só a pandemia, não é a tecnologia, é um problema social já que todo mundo já sabe de muito tempo. Sim. Né? Então, se a tecnologia ela for bem, vamos colocar uma situação hipotética, se todos os lugares tivesse uma tecnologia, tivesse todas as condições, o prejuízo, se tivesse, seria muito pequeno, né? Não dá para falar que não tem prejuízo nenhuma, porque como a gente começou a abrir lá da ideia do homeschooling, que a convivência, criança com adulto, adulto com adulto, ali nesse ambiente, eu fui hoje buscar um material lá na escola, que vai ser apresentado num congresso virtual aqui, você ter esse espaço vazio é horrível, né? E nós somos seres sociais. Você tem essa questão. A questão de tecnologia, né? Apesar do Mater Dei ser uma escola particular, todas as tecnologias que a Sueli falou, elas são todas gratuitas. Nenhuma citada aí foi paga. Sim. Né? Então, se tem a questão de se o professor tiver um preparo, né? Que esse preparo tem que ser intencional. Tem que vir da instituição, seja ela governo, seja ela mantenedor, né? Você reduz tanto o sofrimento do profissional, que está trabalhando no hábito diferente, né? Eu sou biólogo, então por isso que eu uso essa expressão, como também você mitiga prejuízo pedagógico, né? Então, assim, difícil não falar que não vai ter prejuízo nenhum, e o prejuízo está relacionado diretamente ao acesso e ao preparo das pessoas. Quanto mais preparado e mais acesso, menor o prejuízo. Até eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou responder o Marcos. Ele perguntou: sim, nós vamos colocar, a gente está gravando justamente essa live por conta disso, a gente vai publicar ela no nosso YouTube. E eu vou colocar o link depois nas nossas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook, Estudo Nota 10, 10 sempre algarismo, tá? Aproveita, já segue a gente, já dá um curtir lá, agora eu vou fazer papel de blogueira. Deixa eu fazer uma pergunta, não estava assim, né, me surgiu agora, até pelo que o Marcelo estava dizendo, indo além da educação básica, tá?
Agora eu prometo que é para finalizar mesmo. Como que fica a questão de Enem, vestibular, porque a gente tem essa discrepância, né? Então, tem algumas escolas que estão conseguindo acompanhar, né? Famílias que tá ok, e tem outras que não. A gente tem essa desigualdade, enfim, que a gente sabe no nosso país. Como que vocês acham que vai ficar o futuro dos vestibulares, do próprio Enem, em questão a isso? Porque a gente não sei até que ponto a gente vai ter aquela coisa, né, de linear, do pedagógico, enfim, não sei. O que vocês pensam? Agora, curiosidade mesmo, o que vocês pensam sobre? Bom, eu acho que já simulados não, vestibulares, a gente já sabe que eles já vêm mudando. Já tem há muito tempo que os vestibulares, não só em questão de produção escrita, de você não tem mais aquelas questões que cobram conteúdo, mas sim aplicação. Nós já temos, por exemplo, o Einstein e não só ele, tem uma série de outros vestibulares, que você pode até passar por uma peneira primeiro de avaliação de conhecimento, mas se você passar nessa e não passar depois, uma entrevista, e nessa entrevista ele te coloca numa situação problema, por exemplo, como é que você, se fosse médico, conseguiria ajudar o problema do IT, por exemplo, tá? Sim. Então ele vai ver a sua articulação, como que você usa, os conhecimentos que você tem, porque eu já vi acontecer isso, criança passar considerado muito inteligente, porque tinha muito conhecimento técnico, né, muito conteúdo para poder falar, mas depois não conseguiu passar nessa segunda fase. O pai, aliás, ficou muito bravo de uma escola, queria até o dinheiro de volta, porque falou, nossa, eu investi tanto naquela escola e depois no fim não passei, olha só o absurdo. Ah, meu Deus, esses pais. Então, eu acho que os simulados já estão mudando, vão acabar mudando mesmo. O Enem, ele surgiu com um objetivo muito diferente, não era esse, então o Enem já está sendo reformulado. Inclusive, para você ver, o Enem, o ano que vem, eles vão fazer, pelo menos é a proposta, né, se não mudarem, porque cada hora muda, eles vão fazer no primeiro dia uma avaliação do que é considerado base, e no segundo dia você vai escolher pelo seu itinerário, então se você escolheu ciência, se você escolheu, então eles já estão pensando nessa reforma. Então acho que com pandemia ou sem pandemia, o que eu acho que é triste é realmente, como o Marcelo falou, que é uma desigualdade muito grande. Então, meus alunos continuam, e isso, uma aluna, inclusive, a gente pediu para ela nos contar da experiência, e foi o que marcou uma menina de terceiro ano, ela disse assim, eu fiquei muito preocupada, porque eu estava me preparando, né, para entrar em vestibular, para poder ir, mas eu percebi que eu continuo estudando, e eu não vejo problema. Infelizmente, não é o que vai acontecer, com os meninos que não têm essa condição, né, que não conseguiram acompanhar. Mas eu acho que aí para frente, eu acho que a gente tem mudança, sim, eu acho que tem que se repensar. Se não tem, deveriam pensar nisso. Sim, uma mudança positiva, né? Tá certo. Criança, adolescente, no total, que a gente chama de K12 lá no inglês, né, eles ficam 12 anos na escola, a gente está em isolamento 2, 3 meses, aí até um pouquinho mais. Né? O problema não é só por causa desses 2, 3 meses, o problema já dessa desigualdade é um pouquinho mais longo. Né? De um todo, né? Esse abismo é maior. Né? Eu também não vou levantar, esse fórum não é para discutir isso, né? Sim, claro. Deve vir para a pauta para a gente refletir, todos nós, né? Mas pensando em futuro, né? A gente fala de um novo normal, pessoas começam a entender, tem uma visão de algumas coisas que podem ser mudadas. Quando chega um LinkedIn e fala, tá bom, vocês não precisam nem voltar mais para o escritório, vocês podem ficar agora de vez no home office, né? Quando chega as pessoas que nunca compraram virtualmente e passa a comprar virtualmente ou usar um cartão de débito, você muda a forma de consumo. Então, que a Sueli falou, né, das reuniões, o José Moran, que é um grande estudioso na área de tecnologia educacional, ele colocou uma frase muito interessante, né? Para você atravessar uma cidade, ir para uma faculdade, ir para uma escola, para uma reunião, tem que ser muito interessante, tem que valer muito a pena, já que agora você sabe que você pode fazer isso remotamente. Então, assim, tudo
vai sofrer de alguma forma a mudança. O Enem, a discussão, as pessoas estão comemorando que foi cancelado, não foi cancelado, na realidade tem uma discussão de prorrogado, que é Prorrogado, diferente. Acho que tem que mudar um pouquinho a expressão. E já existe uma discussão para reduzir o número de questões e o número de tempo. Né? Aí existe um estudo de quanto que eu posso reduzir e mantendo ainda a eficácia da teoria de resposta ao item, né? Sim. Então, tudo isso vai sofrer alguma modificação e algumas dessas modificações vão permanecer na sociedade. Por isso a gente fala de novo normal. Dificilmente a gente vai voltar exatamente como era antes, a partir da gente começa a aprender coisas novas sobre o mundo. Começa a enxergar o invisível, né? Tinha gente que eu não prestava atenção que existia, e agora eu percebo que é essencial para a minha vida, né? Tá aí um monte de gente que não cozinhava e aprendeu a cozinhar nesse momento. Sim. E não a pessoa cozinhando para ela, limpando a casa para ela. Principalmente a gente que vive, às vezes, numa bolha, né? Uhum. Vai ter mudança? Vai. Brincar de futurologia, acho meio difícil. É difícil, né? É difícil ainda. Do pessoal que está aqui na live, tem alguma pergunta? Tá aqui, a gente já vai finalizar. Mas, assim, foi incrível. Nossa, o Marcelo, da outra live, a gente já tinha, assim, amado, né? Com a Sueli, então, eu vou falar, foi a cereja do bolo. Foi incrível, Sueli. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para se debater, para a gente conversar, tem muita coisa ainda que vai mudar, né? A gente não sabe ainda como que vai ficar toda essa situação direito. Então, assim, quero deixar aqui meu agradecimento a vocês dois, né, por terem se dedicado nesse tempinho, a todo mundo que está aqui nos assistindo, muito obrigada. Como eu falei anteriormente, vai estar no nosso YouTube, então essa live vou deixar lá, aproveita para nos seguir também mais uma vez, Estudo Nota 10, e eu fico à disposição de vocês também, para o que vocês precisarem, tanto os professores quanto Sueli e Marcelo também, para a gente ir conversando e trocando figurinha ainda. Tá ótimo. Obrigado, abração. Tá ótimo. Coloquei um site aí que tem alguns tutoriais de ferramentas, algumas dicas de como você pode trabalhar nesse ambiente remoto aí. Muito legal, muito legal. Vou até indicar esse site depois, Marcelo, eu vou passar para alguns, a Cláudia, obrigada, Cláudia, para os as nossas escolas parceiras também, tá? Vou indicar, eu vi que tinha alguns parceiros nossos aqui também, mas eu vou estar compartilhando. Muito obrigada, viu, gente? Imagina. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Imagina, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Vieram prestigiar, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Gente conhecida. Bastante, né? Tão legal, né? Vou cancelar a gravação aqui, porque a gente pode jogar a conversa fora. Sim.